Oi, pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais esse episódio inédito do podcast Sucesso à Brasileira. Eu sou o Celso Sberner, um consultor de empresas, de tecnologia e pessoas há muito tempo e tive o privilégio de conhecer e ouvir falar de gente muito interessante e competente durante toda a minha carreira. Empolgadaço com o projeto Sucesso à Brasileira, porque aqui a gente traz gente, empreendedores, empresários, executivos de sucesso para compartilhar histórias, dar dicas para a gente ter mais sucesso. Eu tenho certeza que quanto mais histórias de sucesso a gente compartilhar, nós vamos começar a gerar um ciclo virtuoso de sucesso aqui no nosso país. Eu tenho o prazer de trazer um cara incrível, recomendado por muitos dos nossos convidados. Então, muita gente vem aqui e fala assim, você já falou com o João Bezerra? Você já falou com ele? Você que vai falar. Não, o bom não sou... Os caras falam... Paulo eu disse, eu falo assim, não, o bom não sou eu. Você tem que trazer o Bezerra aqui, que é o mestre, para conversar. Então, tenho o prazer de trazer agora aqui hoje João Bezerra Leite. Prazer, muito obrigado pela sua presença, João. Obrigado, Celso. É muito bom ter muitos amigos, né? Amigos, você sabe que eles acabam sendo parciais. Então, é um problema todo seu agora. Você acha que você ia ter acreditado neles. Acreditei na galera. Mas, João, você é conselheiro de muitas empresas. Você participa do comitê de diretoria de várias delas. Você é do board advisor de muitas fintechs. Você trabalha com startup, né? Você passou pouco tempo. Ele passou só 36 anos no Itaú. Ele era o head de tecnologia, o CTO. Então, tem uma carreira brilhante, né, de histórias dentro do Itaú. Então, você é um dos ícones do mundo de tecnologia. Eu não conhecia pessoalmente, mas a sua fama, ela precede isso, né? Então, obrigado novamente por você ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, cara. Eu que agradeço. Muito legal. Super prazer estar com você. Muito legal. E, João, nós vamos falar dessa carreira e como é que você chegou lá e todo mundo quer ter algumas dicas disso, mas vamos começar com algumas provocações antes aqui, Bora. né? Hoje você fala de fintechs, né? Hoje você fala de fintechs. Fintechs é Financial Technology, né? Abreviação, que são as startups que trabalham no mercado financeiro usando muita tecnologia. É isso, né? E hoje você está dentro desse mundo. É verdade. Na verdade, o mundo fintech, eu acabei entrando, ele entrou em mim meio que naturalmente, até pelos meus 30, você falou 36 anos, eu trabalhei 36 anos no Itaú, então esse ano o Itaú faz 100 anos, então eu participei em 36% dessa historinha aí, então tem algum tijolinho meu colocado lá, Porra. E alguns tijolinhos de lá colocados em mim, e eu acho que o mundo fintech já começou dentro do Itaú. Depois que eu saí do banco, é que eu acabei entrando mais nesse mundo do chão de fábrica, do sistema financeiro, e acabei me envolvendo mais com fintechs, mentorando, aprendendo e, de repente, investindo e ajudando esse ecossistema, aquele pouquinho que eu posso ajudar. Existe essa expressão do chão de fábrica do mercado financeiro? Ou existe, né? Porque muitas vezes dentro de um banco você não consegue fazer todas as soluções, até porque não tem escala suficiente para aquele momento. E as fintechs, elas estão aí trazendo soluções muito diferentes, porque elas entendem mais determinados segmentos. E elas não estão aí para destruir o sistema financeiro, elas estão aí para complementar os gaps que hoje existem no sistema financeiro ou nos grandes bancos ou nas grandes instituições, né? Então, fintechs são aquelas... Você pega alguns pedaços bem específicos de nicho ali e é ali que essas empresas estão atuando, com soluções mais ágeis, mais rápidas ou mais específicas. Você imagina, quando você fala de fintech, o que você lembra? De banco digital, lembra de Nubank, lembra de Neon. E, na verdade, fintech vai muito além disso, né? Fintech, hoje no Brasil, a gente estima ter aí por volta de 1.700 fintechs, né? Isso. Esse é um número que eu acho, até com essa agenda do Banco Central, deve evoluir, deve dobrar de tamanho nos próximos 3 anos, embora sempre tenha um processo de consolidação que houve nos últimos 2, 3 anos, em função até da escassez de liquidez do mercado. Mas a fintech, ela vem basicamente para 3 pontos, para poder tirar a fricção do sistema financeiro. Fricção que, às vezes, os grandes bancos não conseguem tirar. Como é que ela faz? Ela entende muito bem o nicho. Vou dar um exemplo. Uma das fintechs que nós investimos lá na Bolsa também, uma fintech que era especializada em dar crédito para dentistas, clínicas de estética e clínicas capilares. Porque você vai numa clínica capilar, eu preciso fazer um implante. Vai lá no Itaú e pede aí um empréstimo. Ele vai dar, está aqui, 1.200, 1.230% ao ano. Esse empréstimo não serve, mas aquele cara aprender um nicho que ele consegue ter um modelo que consiga fazer sentido e aproveitar melhor aquele segmento. Que legal. Bem específico mesmo, né? O outro lado, a fintech é aquela que tira a fricção, que entende um processo melhor e, de repente, consegue agregar valor colocando um embedded finance no meio. Vou dar um exemplo de outra fintech, que é uma fintech que, de repente, entendeu
tinha um sistema de logística que conectava o embarcador e o transportador, tipo uma Graneiro com a Magazine Luiza, implementa um sistema desse tipo nessa e facilita a vida, emitindo aquela questão de carta frete, nota fiscal, etc., coisa que eu não entendo. E, com isso, ela passou a ser a primeira a ver a nota fiscal. Na hora que ela é a primeira, ela fala assim, por que você está emprestando, pegando o recebível com aquele cara? Antecipa comigo, que eu tenho um FDIC aqui. Ela virou uma fintech. Então, ela entende, o cara que entende melhor um processo, que o banco não vai conseguir entrar. Né? Ou aquele cara, fintech, é aquela que, de repente, consegue chegar no cliente e entender melhor a vida dele, genuinamente ajudando, entendendo os dados daquele cliente. Né? E 1.700 no Brasil tem mercado para crescer mais? Porque fintech não é só... tem mercado, porque a fintech não é só banco digital. Né? Fintech pode ser uma corretora, pode ser uma seguradora, pode ser um back-office, pode ser uma empresa de tecnologia fazendo onboarding digital. Você tem um leque, empresas fintechs que estão focadas no mercado imobiliário, facilitando os pagamentos. Todas aquelas que querem resolver problema. Então, cada vez mais com a finança sendo embebidas dentro dos processos, tem mais espaço para uma fintech. Então, eu diria até que existe uma chance de toda grande empresa pensar em ter sua própria fintech algum dia. As próprias empresas cada segmento. É só você ver como a Magalu hoje tem uma fintech. Sim. Sim, bom, logicamente essa é mais... O varejo é algo mais evidente, que já está aqui. Né? Mas daqui a pouco tudo vai ser evidente quando você perceber que você pode trabalhar finanças de maneira distribuída, né? Que legal, né? A gente que vem do mundo de tecnologia, eu sempre falo que toda empresa hoje é uma empresa de tecnologia. Não importa se você está na área de serviços, finanças, de indústria, você precisa fazer tecnologia ali, né? E você está falando algo diferente, está agregando mais. Você fala assim, as empresas todas podem ter a sua própria fintech ou trabalhar, ou perceber que tem questões financeiras ali que dá para trabalhar de forma específica. Bom, você que é de tecnologia, que trouxe esse ponto de tecnologia, eu acho o seguinte, no meu passado, eu sempre eu participei em várias fases do banco, ou seja, uma fase que o banco precisava trabalhar back-office, automatizar back-office, outra fase que ele precisava ter telecomunicações para poder vencer a inflação e colocar tudo online, uma fase que ele tinha que investir em data centers, porque tinha que crescer inorganicamente fazendo aquisições, uma fase que ele tinha que investir em engenharia de software. Hoje tem uma fase de tecnologia que é investir em inteligência artificial, em métodos ágeis, e dados, etc. Mas a pergunta que a gente sempre fazia, em cada um desses períodos, teve um objetivo de crescimento do banco, qual é a tecnologia core dentro do banco? Então, em algum momento, foi na década de 90, a tecnologia core era telecomunicações, porque o Brasil só tinha empresas estatais, nós tivemos que montar uma operadora dentro do banco para poder facilitar e implantar agências no Acre, em Roraima, no interior do Rio Grande do Sul, até aqui no Borba Gato, que as linhas não funcionavam, aqui no Borba Gato em Santo Amaro. Então, a telecomunicações era uma das tecnologias principais. Assim como eu falei de data centers e engenharia de software, como sendo tecnologias que a gente tinha que dominar naquele período, porque não tinha no mercado players que nós pudéssemos contratar e trazer. À medida que houve a privatização no Brasil em 98, telecomunicações não fazia sentido o banco ter uma operadora. Sim. Isso foi passado para quem sabia fazer melhor e nós sabíamos fazer banco. Então, acho que nesse período todo, a gente escolhia qual era a tecnologia core do período. Hoje em dia, essa pergunta não faz mais sentido. Qual é a tecnologia core? Na verdade, tecnologia é core. Em qualquer instituição financeira e em qualquer empresa de serviço. Tá? Então, eu acho que tecnologia é core. Não dá mais para tirar negócio e tecnologia, são duas coisas juntas. E ela expandiu tanto, né, que na verdade... Eu acho que é impossível uma empresa, um banco financeiro ou qualquer... de você ter toda a tecnologia lá sem usar essas startups, essas fintechs hoje, né? Você criou o ecossistema descentralizou, né? Eu acho que hoje em dia não existe em qualquer organização grande, uma instituição financeira, mas isso vale para outras de serviços também, que não trabalhe inovação. Inovação não é algo lúdico. Inovação tem que estar ligada ao PNL, tem que ter framework que agregue aquilo que eu estou trazendo de novidade com quanto aquilo vai fazer impacto no resultado e no balanço da empresa. Mas a inovação hoje em dia não existe sucesso em inovação quando ela não é inovação aberta. Inovação aberta você não é algo que você simplesmente tem inspiração, tem que ter transpiração. Então, você tem que ter metodologia, você tem que saber aceitar que tem mais inovação fora do que dentro. Você tem que saber ir atrás de todos os players de mercado, seja coworks, faculdades, hubs de inovação, instituições, associações, olhar os outros concorrentes para entender o que é inovação, trazer para dentro de casa. E precisa de gente, precisa de um modelo de trabalho, porque não sai simplesmente com boa vontade. Mas não existe sucesso hoje numa instituição financeira grande se ela não trabalhar com
parcerias. Sem dúvida. E então eu diria assim, hoje é fundamental que grandes incumbents trabalhem com pequenas fintechs para que possam complementar aquele gap que ele não consegue desenvolver porque não tem foco, porque os processos não permitem, porque tem um certo peso. Sem então, dúvida. parceria, para mim, é uma habilidade fundamental de qualquer instituição financeira hoje. De qualquer empresa, eu diria, e na qualquer instituição financeira empresa. ainda... Qualquer empresa. Na instituição Empresa financeira ainda é incrível, né? Empresas de energia, empresas de varejo, eu não tenho a menor dúvida disso. E legal que isso está institucionalizado, né? Porque há um tempo atrás, as grandes empresas, né, de finanças ou de tecnologia, tinha um pouco aquela ideia inicial de trabalhar, de fazer tudo em casa. A gente faz tudo aqui, a gente mata no peito e a gente vai fazer tudo aqui, né? Hoje não, você tem um cenário aí, né? Você tem um cenário de já você descentralizar essa história e fazer com parceiros, né? Porque imagina o seguinte, que você pega na época de quem vivia em 2000 vai pensar assim. Talvez eu tinha esse raciocínio em 2000. Mas em 2000, para você criar uma fintech, uma startup, custava $1 milhão de data center para começar. Pois é. Hoje em dia, com $50, você começa uma startup. É isso aí. Então, a nuvem permitiu isso. Então, foi um dos grandes avanços que a nuvem trouxe, foi trazer essa possibilidade de fomento de inovação, porque hoje processar é muito mais barato do que era há 20 anos atrás. Então, todas as ideias conseguem ser testadas fora de casa e, de repente, você pode trazer para dentro. Um grande problema das grandes empresas, aí você conhece bem também isso, é o legado. Sim. Porque mesmo que a empresa... E eu acho que é um problema. As grandes empresas têm uma dificuldade de fazer parceria ainda, porque muitas vezes vão muito mais naquela mentalidade de takeover, então mata tudo. Na verdade, é que nem o bandeirante. Ele entra numa empresinha e mata a fauna e a flora. Sim. Então, perde um pouco o sentido. Então, essa habilidade, mesmo que as empresas desenvolvam, tem um segundo problema, que é o legado não deixa ser plug and play. Sim. Então, são dois pontos. Um é a cabeça de parcerias e o segundo tem um lado mão na massa, hard, que é trabalhar o legado tecnológico para permitir que ele seja plugável, ter qualquer coisa a ser plugada e as coisas possam funcionar rapidamente. E um grande desafio para principalmente grandes bancos, para grandes indústrias também, para grandes empresas, quando você olha aquele legado. Agora, você falou uma coisa legal que vai saltar os olhos, né? Então, com uma boa ideia, com tecnologia e $50, todo mundo que está nos assistindo ali pode montar uma fintech. Pode. Precisa de algumas coisinhas a mais, mas, na verdade, hoje é viável, né? Hoje é viável. E agora, para inovar, é outro ponto importante que você falou, né? Para inovar não é questão de simplesmente, tive uma grande ideia, né? É o que você falou, inovação tem que ter método, né? Você tem que saber inovar. Então, uma empresa média, pequena ou grande, não basta assim, vamos inovar, vamos abrir uma área de inovação. Não. Tem método. E outra coisa que você falou, até que ia pedir para você reforçar essa história. Atrelado ao plano estratégico da empresa. A inovação tem que estar na essência hoje das empresas. É verdade. Mesmo em uma das empresas que hoje eu apoio aí como conselheiro, a gente tem um comitê de inovação, tecnologia e novos negócios, onde a inovação era vista como algo lúdico. Então o conselheiro falava, putz, estamos gastando dinheiro e não está chegando a lugar nenhum. Sim. Antes de mais nada, a gente construiu um frame de inovação. O que significa? Como é que, primeiro, quais são as ideias, aquelas que fazem sentido, onde isso aqui vai agregar valor no nosso PNL. Uma vez que você é testado, aprovado, o conselho aprova para ir para frente. Então, toda inovação tem que estar atrelada a um produto, que tem atrelado a um plano para gerar negócio e gerar resultado. Sem dúvida. Então, quando você consegue criar esse círculo virtuoso, todo mundo começa a defender a inovação na empresa e você pode, inclusive, fazer com que isso seja um cartão de visita da empresa. Seja o frame, seja a inovação, seja o resultado. Assim, dá trabalho, né? Como fala o Cortella, vaca não dá leite. Você tem que ordenhar, né? Para dar leite. Né? Exatamente. E essa história, isso eu aprendi alguns anos atrás, que existe essa prática hoje muito forte de gestão da inovação, né? Existem soluções e frameworks para trabalhar a gestão da inovação. Vou ter que fazer esse parênteses. Minha filha trabalha numa empresa hoje de gestão de inovação. Ela que se chama Aevo. A Evo faz essa... E com ela que eu aprendi em casa, né? Falei assim, mas deixa eu entender como é que funciona. Ela falou assim, cara, existe isso aqui. É todo um framework montado para fazer essa história de gerir a inovação nas grandes empresas. Não basta colocar lá e falar... É verdade. Para inglês ver, né? Muito bom isso, hein? A gente começa a aprender com os filhos, né? É um bom sinal esse. Sensacional, né? Eu falei, começa a ficar complicado, porque ela é design de produto. E falei, deixa eu entender, Vitória, mas trabalhar numa empresa, a Evo, uma startup, faz o quê? Pô, a gestão da inovação, assim, isso há uns 3 anos atrás. Como assim a gestão da inovação? Eu, né? Me considerando um cara de muitos anos de tecnologia, tive uma aulinha lá, falei assim, entendi que tem esse daqui, foi legal pra caramba. E você falando agora,
Falei, pô, que legal, tá falando que isso já é uma coisa... Eu já devia saber antes, né, João? Mas tudo bem. E quando a gente fala de inovação, tem outro ponto que você tem falado aí de algumas inovações do Banco Central, né? Então tem uma... O Banco Central tem ido para esse lado aí, tem soltado algumas coisas inovadoras, não? Eu acho que tem, vamos dizer, é o que a gente chama muito da agenda de inovação do Banco Central, que está acontecendo aí. Eu vou dar um passo atrás, a gente falou um pouquinho de fintechs. Se você pegar todas as hubs financeiras do mundo, falando de Londres, Singapura, Xangai, e aí vai, né? E São Paulo é um deles. Essas hubs financeiras todas estão se transformando em hubs fintechs também. Por que isso acontece? Acontece porque são locais que têm liquidez, que tem dinheiro para investimento, embora hoje seja algo mais criterioso. É um lugar que tem, vamos dizer, tem talentos para fazer isso, tem um ar de empreendedorismo. E o quarto ponto, tem um regulador moderno. Então, esses 4 pontos são fundamentais. Aqui no Brasil, eu diria que a gente tem ele que tem dinheiro para investir para bons projetos, embora ele esteja, às vezes, na poupança. Ele tem um incentivo ao empreendedorismo, dá para se empreender, embora, apesar de toda a burocracia que a gente tem aqui. Temos um problema de talentos, que o Brasil forma muito pouca gente, perto do que deveria formar para trazer, para trabalhar. Mas aqui o Brasil tem uma coisa diferente, que é o Banco Central, um regulador super moderno. Hoje é referência no mundo, tem feito um trabalho espetacular. E não é só dos últimos 5 anos, porque o Roberto Campos veio, realmente ele deu um empurrão grande, porque ele tem esse olhar um pouco mais entendível da parte de tecnologia, mas isso é de 20 anos para cá. Porque o Brasil tem um sistema financeiro muito sólido, desde a quebradeira daqueles bancos na época de 2000, quando a gente implantou o SPB, há 20 anos atrás. Aquilo foi um avanço enorme, o SPB. Aquilo permitiu que o SWIFT não entrasse aqui no Brasil. SPB é o Sistema Brasileiro de Pagamentos, né? Sistema Brasileiro de Pagamentos, que permitia que você fizesse TEDs, passasse dinheiro de um banco para o outro. Antigamente você tinha que fazer via DOC, esperar alguns dias, etc. Hoje você fazia em algumas horas, em alguns batches, que a gente mandava para um sistema centralizado, que quem desenvolveu não foi o Banco Central, fomos nós todos dos bancos. Eu participei muito fortemente no desenvolvimento da parte de telecomunicações, da RTM na época. Sim. Então, isso foi um trabalho conjunto muito legal. Então, o Banco Central, além dele, tem feito regulações muito importantes para abrir mais o mercado e permitir mais concorrência. E não só essas de agora, mas fez aberturas para adquirência, para as diversas câmaras. E aí você vê, esse movimento aconteceu muito nos últimos 20 anos. E com tudo isso, o que eu falo, a gente falou de inovação, mas não existe inovação. A inovação não traz transformação sustentável se ela não tiver regulação. Então, eu brinco que o mote do Banco Central hoje é regular para inovar. E o que o Banco Central fez ele foi estudar na Europa e na Inglaterra o que eles estavam fazendo de Open Bank, de Fast Payments. E eu ia para lá e a gente não tinha nada. 16, 17, era só uma possibilidade. E a Europa já estava começando, a gente querendo trazer aquilo para cá. Mas mesmo assim, a Europa tinha suas dificuldades de implementar porque não criou padrões e aí vai. Do outro lado, você tinha a China fazendo trabalho de pagamentos instantâneos espetacular, correndo para a sua própria população e ele fez um technology leapfrog, né? Ou seja, ele pulou uma etapa. O Banco Central do Brasil foi lá, aprendeu com esses 2 casos e trouxe para cá essa agenda, o caso do Pix. É um deles, que eu vou falar já aqui. A agenda de inovação do Banco Central tem 4 pilares importantes. O primeiro pilar é pagamentos instantâneos. Já volto aqui ao Pix. O segundo pilar é Open Finance, que é o lado de você abrir mais e democratizar mais acesso de dados às informações. O terceiro pilar é a parte da moeda digital, que é o DREX. Vamos chegar lá também. E o quarto pilar é a internacionalização da moeda. Esses 4 estão andando, se cria um quinto, abrem portas para um super app, para monetização de dados, para uma série de outras possibilidades. O que está acontecendo hoje é que o governo implantou o Pix e rapidamente essa adoção foi um negócio impressionante. Fantástico, né? Então, fantástico. E aí, só um parênteses, espera aí que agora eu tenho muita pergunta para você que você aguçou a curiosidade, assim, né? Assim, o sistema financeiro brasileiro sempre deu orgulho para nós brasileiros, né? E eu trabalhei algum tempo fora também. Sempre a gente matou no peito, e nós vamos continuar daí do Pix, de onde você falou, tá? Mas sempre a gente matou no peito e falou assim, pô, nosso sistema, o nosso mercado financeiro é muito desenvolvido para o mundo. A gente pode falar isso com orgulho e quando você fala... Pode. É que você está falando assim, a gente pode continuar falando isso hoje, assim? Pode. Vamos pegar, nem vou entrar no caso do Banco Central, mas vamos pegar dentro dos bancos, que eu participei nessa etapa. Hoje, nossos instituições são muito modernas, do ponto de vista de processamento, do ponto de vista de oferta de serviço, do ponto de vista de agilidade.
eles são comparáveis a qualquer banco do mundo. E não é à toa que o Nubank surgiu aqui também, tá? Ainda então a gente pode falar assim, nossos bancos são você pegar nossos bancos, ferrados. O que a gente faz aqui no Brasil em termos de banco, do ponto de vista de processamento, de agilidade, de conveniência ao cliente, é muito superior à média que a gente vê no mundo inteiro. Ainda é superior, sem dúvida nenhuma. Que bacana. Isso é um sucesso brasileiro mesmo. Sucesso brasileiro. Os bancos são isso na essência. E a gente fala já de Nubank. O Nubank não apareceu no Brasil por acaso. Apareceu exatamente por isso e porque existiam espaços que os bancos não preencheram. Que bacana. Também isso é importante. Então, ótimo. O primeiro ponto é isso. O segundo que você está falando é que o nosso Banco Central regula para inovar. Então, ele permite ele permite e ajuda esse desenvolvimento. Eu diria o contrário. Ele na verdade, o Banco Central, ele fomentou. Fomenta. E a regulamentação do Banco Central, apesar de ser algo que eu vou implementar, ele chama todo o sistema bancário com toda a expertise para ajudar. Diferente dos Estados Unidos, que você tem o FedNow, que tem uma série de forças jogando contra, que é muito ruim para o país, aqui no Brasil, apesar de não necessariamente no primeiro instante não parecer muito bom para os bancos, porque o Pix tira a receita, etc., ele foi abraçado por todos. Sim. E todos perceberam que dá para você fazer monetização além disso. E veja, é o que, quando a gente fala da teoria da escassez, tudo que é escasso um dia se torna abundante. Ou seja, o mundo está desmaterializando, né? Hoje a gente tem uma loja de eletrônicos no nosso bolso com o iPhone, certo? Tudo está desmaterializado. Tudo que que pode ser disrupted, ele acaba sendo desmaterializado e acaba sendo desmonetizado e surge uma nova oportunidade. Sim. Então, assim, hoje a internet, o Google vai lá e oferece internet de graça na África. Por outro lado, todo mundo começa a olhar os ads do Google, ele gerou uma outra forma de monetizar. Bom, voltar para a gente não... Então, eu acho que tem uma possibilidade enorme e o Banco Central fomentou muito isso. Fomenta. No caso do primeiro ponto, que é o pagamento instantâneo, que é o Pix, ou seja, foi muito bem sucedido, foi uma adoção incrível como os brasileiros abraçaram, porque ele passou, se você pegar no passado, o Pix fez mais de 40 bilhões de transações no ano, que foi o mesmo volume de todas as nossas transações de cartão de crédito e débito no país. Que loucura. Em 3 anos, a gente alcançou aquilo que a gente já tinha construído em 40 anos de cartão de crédito e débito. Você tinha essa expectativa, João? Você acha que o Pix ia ser todo esse... Não, eu achei... Esse frisson, não, assim? Não achei. Não achei realmente, mas assim, era algo que dependia muito da adoção. Agora, uma coisa muito interessante que o Banco Central fez, que você vai na China, a China é todo pagamento instantâneo. Se você pegar Alipay, o WeChat Pay, ele é todo pagamento instantâneo. E... não existe cartão de crédito na China. Você paga em pouquíssimos lugares, você paga com cartão de crédito. E a implementação do Alipay e WeChat Pay permitiu a inclusão financeira, fez o pagamento ser um direito universal na China. Ótimo. Todo mundo você ia numa vendinha, você tinha lá um QRzinho code num papel bem velho, você chegava com o celular e você pagava. Se você vai na China hoje, é uma cashless society. Você não consegue pagar com o dinheiro lá. Você tem que pagar com o Alipay ou com o WeChat Pay. Então, isso foi um movimento que era esperado no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tinha 500 provedores colocando seu próprio QR Code. E que ia ser uma bagunça. O Banco Central falou, não, pera um pouquinho. Vamos fazer de uma coisa só. E o Pix foi um sucesso. Então, hoje a gente fala que se a gente compara o Pix, no mundo inteiro só tem um país, na verdade mais de um, mas um país principal, oficialmente, que faz mais transação do que o Brasil, pagamento instantâneo, é a Índia, que faz 170 bilhões de transações ano. O Brasil, 40. Por incrível que pareça, o terceiro é a Tailândia, com 20 bilhões. E a China vem com 17. Mas o número da China não dá para você considerar, porque ele considera 2 redes, 2 plataformas. Uma que é a IPGS e a FPS, que é de Hong Kong, e a outra da China, que fazem transferências online. Mas se a gente somar ali pagamentos instantâneos feitos pelo WeChat Pay e Alipay, ele passa muito... passa muito da China. Mas, enfim, o Brasil é o segundo. O Brasil está em que volume hoje? 40 bilhões de transações ano. A China, 170 bilhões. Mas o Brasil está muito à frente. Então, no caso do Pix, foi um sucesso incrível. Inclusive, quando a gente fala de lançar moeda digital, muitos dos países estão implementando moeda digital para conseguir ter pagamentos digitais. Então, o Brasil já tem uma moeda digital. O Pix já é quase uma moeda digital do ponto de vista de facilitar pagamentos. Sem dúvida. O Drex, que vem no Brasil, que é o terceiro pilar, depois eu volto no segundo, ele vem, é a moeda digital, vai valer como uma nota na mão, ele vai trazer realmente uma redução de custos na emissão de dinheiro, etc., mas o principal que vem com o Drex é a tokenização. Sim. O que é o Drex? Só dá o Drex é o nome aqui, porque o pessoal não queria colocar real digital, porque ficava um negócio meio estranho o nome, né? Então ele virou, é o nome da moeda digital, é o próprio real, a sua nota de real digital que você vai poder ter armazenada no seu celular.
Tá. Vou ter dinheiro offline. Dinheiro né? offline No seu celular. Legal. Agora, o principal dele não é a moeda em si, porque a gente já paga. Tudo que uma moeda digital pode fazer é você pagar online e poder pagar com o seu celular. Mas o Drex traz com ele a tokenização, traz o blockchain, ele traz toda a parte de contratos inteligentes que vai permitir você fazer compras e vendas com dinheiro programável e você amarra o ativo que você está comprando com o recebimento daquele dinheiro. Então, quase um contrato ali já. É um contrato inteligente. É um contrato inteligente usando o blockchain. E para você comprar uma casa, comprar um veículo, comprar títulos, comprar NFTs, tudo isso começa a ficar amarrado. E esse dinheiro você perde, ou seja, você cria uma sociedade muito mais inteligente, mais eficiente, mais controlada, menos burocrática. Sim. E vai eliminar uma série de intermediários que a gente tem desde a época de Pedro Álvares Cabral, aqui no Brasil, né? Então, esse é um risco para quem está no trabalho tradicional. Eu escutei falar de Drex, acho que desde o começo do ano, já há alguns meses, né? Quando que vai estar? Isso vai estar o Drex está em fase piloto, né? Ainda aqui no Brasil. Né? Então, está começando o piloto com alguns bancos. Eu acho que ainda vai uns 2 anos para a gente ter de verdade isso começando a acontecer. Mas aqui você sabe, de repente deslancha. Depende muito de quanto o Banco Central tiver força para fazer isso. E se vem nessa linha do Pix, o Drex deve ser o mesmo sucesso, né? Eu acho que eu diria que o Drex tem um pouquinho mais de dificuldade porque você tem que implementar todos os processos, as soluções que vão usar o Drex. Né? Então vai depender muito dos players de mercado serem rápidos, aproveitarem. Vai ter muita oportunidade para fintech aqui, tá? Sim. Muita oportunidade. E o segundo pilar, que é o Open Finance, que é algo que na Europa foi implementado há algum tempo, que é o Open Banking. Aqui no Brasil se adotou o Open Finance, que envolve mais do que bancos, mas outras instituições. A gente já tem 800 instituições que já fazem parte desse número, já tem 43 milhões de autorizações. Mas ele já teve 2 bilhões de reais investidos nisso, tá? Só no Open Finance. Tá. Todas as instituições já investiram. Nos bancos. A estimativa é 2 bilhões de reais investidos só nisso. Mas você imagina que ele ainda está só no começo, ele não teve a adoção, ainda não foi completa, porque ainda não se percebeu o valor que isso nós ainda não percebemos como clientes, como é que isso pode dar valor para nós. As instituições, no caso aí no Nubank também, outro caso, é o cara que mais conseguiu trazer aprovações para que ele pudesse entrar e ser o agregador financeiro e poder ofertar novos produtos para os clientes, né? Isso é uma vantagem enorme, porque você começa a enxergar todo o teu vizinho, né? Mas pergunta de Open Finance ainda. Acho que ainda não apareceu ainda a grande vantagem, né? Porque o usuário brasileiro tradicional é conservador. Né? É verdade. Então fica aquela sensação de se falar para as pessoas, então você vai ter o Open Finance. O que é o Open Finance? Não, você vai pôr os seus dados todos disponíveis para o mercado financeiro para você ter algumas vantagens. E, a princípio, me parece que o usuário brasileiro ele se recolheu, né? Falar, eu ainda não sei se eu quero abrir, né? O primeiro ponto importante do Open Finance é o dado é seu. Essa foi O que é seu? Desculpa. O dado é seu. O dado é primeiro nosso. ponto é isso. O dado é seu. É do cliente, não é do banco. Sim. Isso é um primeiro ponto que é importante. O segundo é que o Open Finance você não consegue ver essa benefício imediato. Talvez eu sou um banco muito legal, eu consigo agregar todas suas instituições bancárias no meu app. O meu app é mais simples, você não precisa entrar em 5 bancos. E a partir do meu, você consegue trabalhar fácil. Agora que a gente vai ter você vai conseguir fazer a iniciação de pagamentos, você pode iniciar qualquer transação através de qualquer um dos bancos e o pagamento vai ser feito, a transação vai ser feita. Você pode investir em outra corretora que não seja a sua através da iniciação do banco de sua escolha, do primeiro banco. Isso é um ponto, mas isso ainda não pegou de verdade. Essa vantagem de fazer isso ainda não aconteceu. Outro fato é você conseguir agregar tudo isso, de repente perceber que você pode fazer uma oferta mais barata de crédito, de seguros, que nem necessariamente seja a sua. Sim. E a terceira, alguns bancos que são vencedores. Vou dar um exemplo de um banco na Inglaterra, que todo dia aquele cliente é um banco secundário, um segundo banco, que passou a usar melhor os dados, ele percebia que todo dia aquele cliente pegava o Underground, pegava o metrô em Londres todo dia. E gastava, sei lá, 2 pounds todo dia. Então, no final do mês, gastava 40 pounds. Certo? 40 pounds por mês, 480 pounds por ano. Ele percebeu, via com a inteligência de dados, ele percebia aquela rotina, aquele comportamento do cliente e falou assim, escuta, por que você não compra um bilhete único de 1 ano que custa 300 pounds, né? Ele falou assim, não tenho esse dinheiro. Então, supostamente, antes dele, ele ofertou para o cara, escuta, por que você não compra o bilhete único por 300 pounds e eu te empresto esse dinheiro
você me paga 330. Em vez de você pagar 40, você vai pagar 33 por mês. Quer dizer, economizou 7 pounds por mês. Sim. Ele fez isso de maneira proativa. O cliente, quando recebe aquilo, fala, nossa, o cara está facilitando a minha vida, eu não tive que pedir um empréstimo para ele. Quando a instituição percebe, e aí é o principal quando um banco consegue agregar o cliente com ele, Sim. e aquele teu banco principal do passado, você vai só pôr teu investimento ou receber o salário lá. Até o dia que você resolve trazer o salário para cá. Porque esse cara aqui, ele conhece a tua vida e está de verdade te agregando valor. Isso é o que o Open Finance pode oferecer. Uma das coisas. Muito bacana. Então, acho que esse pensamento com relação ao cliente, de amar o cliente, de carinho, eu brinco sempre, é carinho genuíno com o cliente, vai fazer toda a diferença daqui para frente. E o quarto ponto é internacionalização da moeda. Hoje o Banco Central está falando com mais de 30 bancos centrais para adoção de referências parecidas com o Pix, para que ele possa fazer transações de pagamentos instantâneos diretamente. Seja de real, contra vai fazendo a conversão, é outro problema, vai eliminar ou vai impactar aí uma série de empresas que trabalham com câmbio, com uma série de burocracias para trazer dinheiro de fora do Brasil ou do Brasil ou mandar dinheiro do Brasil para fora, e porque você tira a intermediação, assim como o Wise fez no mundo, né? Isso é comum ao redor do mundo, de outros países já adotar muitos, essa internacionalização? Na Tailândia, por exemplo, eles também têm algo, uma plataforma muito parecida com a do Brasil, tem pagamento instantâneo, embora tenha uma característica muito interessante, eu voltei agora de férias, vou comentar com você. Mas na Tailândia eles têm um sistema que chama PromptPay, e esse sistema ele tem um Pix, que é um pagamento instantâneo. Ele vai abrir o Open Finance no ano que vem, que é dentro desse projeto, e ele tem um piloto de moeda digital em andamento agora nesse momento, trabalhando internamente com alguns bancos. Ele tem um terceiro ponto, que é a internacionalização da moeda. Ele já tem uma estrutura funcionando para interligação de moeda entre Singapura, Malásia e Tailândia. Então, a troca entre esses países, como se fosse Paraguai, Argentina e Chile, né? Brasil, Paraguai e Argentina, por exemplo. Então, ele já tem isso implementado, facilita muito as transações de comércios próximos, né? Então, isso está acontecendo também. Todo país do mundo tem uma iniciativa de internacionalização. A maioria dos países em desenvolvimento ou desenvolvidos tem uma plataforma de pagamentos instantâneos e algum trabalho de Open Finance. Que legal. Então, pessoal, estamos tendo uma aula de mercado financeiro e profunda aqui. Então, eu tô aprendendo muito aqui. Então, o Banco Central hoje regula para inovar e fomenta a inovação no Brasil. Tem 4 pontos principais, né? Tem essa história do pagamento instantâneo, que é o Pix, ver se eu aprendi bem. O Open Finance, que é a história da gente abrir, tem muitas vantagens. O Drex, que é essa moeda digital. E o quarto, que é essa história da internacionalização. Um dia vamos estar pagando aqui nos Estados Unidos, na Argentina, na Alemanha, tudo de repente online, como a gente faz um Pix. Cara, e o mundo ficou muito vou te falar, mais legal, hein? Daqui a pouco você vai estar falando de Data Monetization. Você já vai poder sacar o teu celular e pagar com os teus dados. Como é que é de data o quê? Data Monetization. Monetização de dados. Amanhã você vai poder ter uma poupança de dados e você vai poder, com aquela poupança, converter aqueles teus dados em dinheiro e pagar. Lógico que isso é uma conversa para um outro capítulo aqui. Caramba, eu tenho outro convite para o João vir aqui explicar para a gente o que é isso aí. E essa história, assim, o Banco Central independente, né, propõe isso, né? E hoje o Banco Central não tem uma influência nesses aspectos de inovação do governo, independente se é o governo A, B, C, D. Isso funciona bem hoje. Se eu pegar os últimos 25 anos, o Banco Central sempre teve heads muito fortes. Muito, assim, se você olhar para trás, a gente fala do Ilan, fala do Armínio, você vê caras que sempre teve Pedro Malan. A gente não teve caras, só tinham caras com cabeça muito aberta. E o Banco Central tem realmente feito um trabalho de Estado desse sentido da regulamentação. A política de juros sempre tem um pouco da discussão do governo, etc., né? E eu não vou entrar nesse mérito, mas que o papel do Banco Central é, primeiro, controlar a inflação, mas do outro lado, regular o sistema financeiro. Sim. E tem um trabalho que é invisível, que é fiscalizar os bancos. E é uma turma super séria. Eu mesmo trabalhei muito com uma interface de riscos de tecnologia com o Banco Central. A turma é muito séria e eles têm 2 preocupações. Uma, saúde financeira das instituições e resguardar os cidadãos, os clientes dos bancos. Então, e ele faz esse trabalho super bem, e é um trabalho meio que invisível que ninguém percebe, né? Então, isso aqui a gente tem que dar realmente tem que dar um reconhecimento para um trabalho que o Banco Central faz, que não é fácil, é visto como um trabalho de chatos, mas depende de como você trabalha. Eu diria assim, a boa gestão de riscos é o melhor amiguinho de uma estratégia sustentável para uma empresa. Sim,
Que bacana. Pessoal, como sempre, a gente vai ter aqui como encontrar João Bezerra. Ele é um cara muito ativo em redes sociais e depois a gente vai falar daqui a pouco da carreira dele, das viagens. Então, se você estiver gostando aí, você já dá um like. Eu sempre esquecia de pedir isso e falar assim, pô, você tem que pedir o like. Celso, para o pessoal dar like mesmo aqui, eu quero só lembrar aqui que o meu amigo que me indicou aqui, o Paulo Eudice, se ele veio aqui, eu vou tirar uma licença poética de me colocar que nem o meu amigo Paulo Eudícipos, né? Meu Paulinho. Ele tá ali olhando a gente com certeza. Então eu não pude resistir, porque ele veio aqui e colocou um estilo fashion nesse seu podcast. Eu não posso não vir. Ele deixou isso num nível muito alto, porque... A gente aprende com os mestres, né? O Paulinho é outro mestre que eu tenho aqui. É outro mestre. O Paulo Eudícipos, você não assistiu, a gente tem um episódio com o Paulo Eudícipos, ele é o vice-presidente da Salesforce Professional Service para América Latina e veio aqui, vou dar um parênteses, com sarando da conjuntivite de óculos escuro, o que gerou muita comoção para todos. Fala assim, pô, no podcast óculos escuro foi um sucesso. Eu estou pensando em instituir isso como uma... O cara sempre põe moda. Põe né? moda. Ele sempre foi assim. E ficou legal, cara. Eu estou pensando em pedir para todo mundo trazer só óculos escuro. Ele faz aquela cara de gangster, né? Que ficou um negócio bacana mesmo. Eu não tenho, mas eu não resisti e tive que... Tá sensacional. Eu vou tirar um pouquinho aqui, no final eu coloco de novo. Muito obrigado. Para mim é uma honra plagiar o Paulo Eudícipos. Deixa o seu like, se gostou, compartilha, a gente volta a falar. Assista também o episódio do Paulo Eudícipos, que está rindo essa hora ali, com certeza. Cara, e fuçando um pouco na sua vida, você além de ser esse cara, o poderoso do Itaú, e depois a gente vê que tem uma... Você fala de tanto assunto legal que dá para falar umas 3 horas aqui. E eu vi lá que você fala assim, algumas vezes eu vi você falando, eu sou um empreendedor profissional. O que você quer dizer com isso? Olha, você falou um negócio aqui do poderoso, né? Eu sempre brinco que para o cara que está sendo um executivo de grande corporação, tomar muito cuidado com esse poder do cargo e da posição, né? Porque você, de um executivo muito poderoso, com respeitado, e que aí quando você sai de uma organização, você no dia seguinte você é um cara mundialmente desconhecido. Então, cuidado, saiba exatamente qual é o seu sobrenome, né? Então, acho que esse é um ponto. Bom, qual era a pergunta mesmo? Não, essa história do aprendedor profissional. Olha, eu vou te falar, quando eu saí do banco, eu passei um ano onde eu fiquei um ano de aprendizado mesmo, né? Que eu fui para Israel, fui para o Singularity, fui para Portugal, fui ver empreendedorismo na China, fui estudar Estônia, fui para países da América... O que não dava tempo antes. Do Sul. E assim, não foi algo planejado, foi simplesmente eu saí... Falei, nossa, você saiu preparado quando saiu? Você se prepare. Mas você saiu... Não, eu não saí preparado, eu saí determinado. Que alguma coisa eu iria fazer diferente, mas que eu precisava passar um ano vendo coisas diferentes. E aí o aprendedor profissional veio dessa brincadeira, porque eu fui chamado... Pessoal, amigos me chamam de repente para algumas mesas redondas ainda, e muitos perguntavam, o que eu coloco aqui? Eu coloco não sei o que do Itaú, eu falei, não, põe nada, põe lá estudante, põe lá aprendedor profissional. E aí numa dessas, com vários amigos CIOs de outros bancos, instituições, na mesa, fulano, CIO daqui, fulano, CIO daqui. Aí colocou lá Bezerra, aprendedor profissional, e aí tirou a foto. E aí eu gostei disso e eu comecei a aproveitar, e porque realmente a gente realmente tem tanta coisa para aprender, né, que você, exatamente tem muita coisa por aí e isso acaba sendo algo que instiga para mim mesmo, né? Então virou uma brincadeira, de vez em quando vira um slogan quando eu brinco as dicas, né, de um aprendedor profissional. Então, se você quiser aqui nos créditos do podcast depois, a gente pode colocar João Bezerra, em vez de colocar... aprendedor profissional. Vamos colocar como aprendedor profissional, que vai virando cada vez mais a sua marca aí. E é uma mensagem legal, né, João, que você está falando, assim. Cara, estou sempre aprendendo sem parar, não importa o tempo, não importa o que já passou, a experiência, não importa, né? Eu brinco porque eu sou um jovem há mais tempo, né? Então, eu já tenho aquele direito àquele estacionamento VIP do shopping, né? Aqueles que eu entro lá, sempre tem uma vaga. O problema é que às vezes tem cara demais nas vagas, isso é um problema também. Mas eu tenho cartãozinho de andar de graça no ônibus, né? Quando eu vou no aeroporto, passo na frente de todo mundo. E já tenho pressão alta e agora eu virei avô, como eu comentei para você. Então já tenho todos os requisitos do jovem há mais tempo. Mas eu brinco sempre que todos os meus amigos, isso vale para os 60 a mais, 50 a mais, 40 a mais, a gente tem que olhar, quando você está com 50, mesmo com 60, você tem que ter a cabeça e o mindset de que você está na metade da sua vida adulta. Então, você imagina você com 50, você está na metade da tua vida adulta.
Se você está na metade da tua vida adulta, dos 20 aos 50, você tem que olhar ladeira acima. Você não pode olhar ladeira abaixo. Então, primeiro, o mindset é esse, ladeira acima. Segundo é que se você tem que olhar ladeira acima, cuide do seu corpinho, né? Porque para você aguentar essa ladeira, tem muita ladeira para subir. Então, acho que esse é um ponto. E aí, muitas vezes, quando a gente pega caras que mentalmente entram numa determinada idade, acha que, puxa, agora eu estou ladeira abaixo e começa até a entrar numa certa síndrome do impostor, tem que pensar que tem ladeira muito para cima, não se entregue, porque a palavra aposentado é muito ruim, né? Aposentado significa ir para os aposentos e descansar para sempre. Então, isso é muito pejorativo. Então, acho que você tem que ter um olhar ladeira acima. E, às vezes, a gente mesmo se sabota. Porque acho que o maior problema dos 50, 60 a mais é achar que sabe tudo e as soluções são aquelas. É superestimar o que conhece e achar que as soluções são sempre aquelas que já funcionaram uma vez, que certamente ajudam muito numa próxima decisão. Mas ter um viés de não olhar com a mente aberta, ver que o mundo mudou e que existem outras formas, né? Então, eu brinco hoje, meu hall de amigos é sempre de 20 a 80 anos. E você falou da tua filha, não tem a menor dúvida que eu aprendo com meus filhos hoje, assim como eu aprendo com meus amigos de 80. E a gente tem que mixar, ter essa cabeça aberta para poder gerar novas ideias e continuar participando. E, de repente, eu estar numa roda de conversas com pessoas de 20, 25, 30 anos, sem me sentir um intruso, nem elas me sentiram um intruso. Porque você acaba criando as panelinhas, né? Sim. Eu acho que essa questão de aprender tem muito a ver... Eu sempre brinco, né? Eu estou só começando. E aí significa que eu tenho que ter esforço, ir atrás, tenho que ter energia e buscar esse próximo passo aí, né? E a gente tem o privilégio, né, João, de viver, eu também, 50 plus aqui, mas a gente tem o privilégio de viver num momento que a informação está super disponível. Nunca teve tão disponível as nossas mãos, aquela história assim, né? Então, criança, se eu quisesse conhecer o Museu do Louvre, eu tinha que ir um dia pensar, será que um dia eu vou para... Será que um dia eu vou conseguir ter oportunidade de pegar um avião e ir para a França para entrar no Museu do Louvre, né? Que hoje a gente dá 2 cliques aqui, ele está aqui no meu celular, o Museu do Louvre, né? Quer dizer, a informação compartilhada, né? A gente tem o privilégio de estar vivendo uma fase que diminui essa diferença. Né? Olha, gostei muito. Amigo dos 20 aos 80, informação de todas as épocas, de todos os tempos, disponível. Vou te falar o que é a minha visão, tá? Eu acho que o mundo nunca foi melhor do que ele é hoje. Na sua história. Tem um livro que fala disso que chama Progress, que é do Johan Norberg. O mundo nunca foi melhor. Por outro lado, o mundo nunca mais será tão devagar quanto foi hoje. Sim. Então, você tem que ter o contraponto aqui. Tem que ter o contraponto. E nessa história ainda eu vi que você fala uma coisa lá, você dá 11 dicas para mostrar que a vida dos 60 a mais... Algumas eu falei pode ser muito melhor que você pensa. Isso é muito legal. Li todas e estou complementando com mais algumas ali. Eu vou tomar nota e depois eu complemento. Vou te botar algumas, que é muito legal. Isso aí que você está... nessa linha de raciocínio de... Tá bom, 60 a mais, a vida é bem legal, não é? É olhar para frente, né? É olhar para frente. Essa história. E dessas viagens que você fez aí, João, você está sempre ligado a essa história do mercado financeiro? Olha, ou tem a ver com as startups? Ou o que são essas múltiplas viagens? Na verdade, eu gosto de aprender, né? Então, e aí, muitas vezes, essa viagem fica mais conhecida. Porque quando eu volto, eu posto alguma coisa, eu faço um vídeo, faço uma brincadeira, que eu sempre fiz na minha vida inteira. Então, em vez de fazer só para a família, hoje em dia você expõe. Mas não é... geralmente, eu ponho para os amigos, seja do ponto de vista profissional, seja para os amigos do ponto de vista pessoal também, para ver a experiência. Mas só comentar algumas, né? 2019 foi o ano que eu fui lá para Israel e passei esse mês lá. Eu fiz muitos vídeos lá daquilo que eu aprendi lá dentro. Que eu aprendi tirando esse lado hoje do Israel, que é um lado mais complicado, né? Mas faz parte da história. As viagens foram mais no sentido de ver empreendedorismo, de entender um pouco a abertura, o que o mundo tinha de diferenças, porque quando eu fui para o Singularity, eu fui... Depois foi assim, eu saí numa terça, na sexta eu estava no Singularity. Eu fui por minha conta, eu não fui pelo banco mais. Quando eu ia pelo banco, eu ia do ponto de vista olhando fintechs. Quando eu fui por mim mesmo, eu fui olhando watertechs. Então, provocações que até hoje eu lembro. Então, a gente está vendo a questão do Rio Grande do Sul. Uma das provocações que saíram na própria Singularity é assim, olha, desastres naturais, mudança climática, a gente tinha que pensar ter o mesmo medo que a gente tem de um terrorismo numa boate, como aquela que aconteceu em Paris na época, né? Sim. É desse jeito que eu tinha que pensar em mudança climática. Que é isso que está acontecendo, a gente não está percebendo, que parece que não é conosco. Quando é um terrorista que mata 2, 3, que é muito crítico, a gente fica desesperado, não vou para a França mais. Ou quando você tem um problema de violência aqui no Brasil. Mudança climática você tem que pensar assim.
porque vai trazer impactos enormes. Isso é um dos aprendizados, das provocações, que vai além do ponto fintech, né? Sim. E eu acho que essas são as coisas que você aprende indo para um local que é muito diferente da escola tradicional. Eu fiz agora há pouco tempo um curso na Alibaba Business School. Da China, na verdade, foi um curso interativo online, e agora vou fazer no segundo semestre, vou para Hangzhou fazer a segunda etapa, pessoalmente dentro do Alibaba. Você traz a gente agora a China eu vou fazer, imagina a China. Porque eu digo assim, não deixe o seu preconceito atrapalhar o seu aprendizado. Sim. Porque você tem uma perspectiva de China digital, de capacidade de gestão, que a gente imagina que só o Clark Kent, Superman, o Batman, né? O Bruce, como é que chama? O Bruce Wayne. Só eles têm essa capacidade de inteligência de ser um super empresário. Na verdade, tem muito aprendizado em qualquer lugar, né? E aí eu aproveito as viagens, voltando, eu fui agora de férias para Tailândia, né? Porque eu te falei, meu filho está no sabático aí de 1 ano, ele e a esposa, e eles estavam passando 40 dias na Tailândia, e falaram, porra, você não vai vir me ver em nenhum lugar do mundo que eu fui, né? E nós fomos encontrá-lo e passei algumas semanas lá na Tailândia com ele. E fiz muitos videozinhos sobre do lado turístico que está no Instagram, mais dos locais, mas acabei... Um dos pontos eu gosto muito de aprender foi do lado do mercado de pagamentos lá. Que é muito interessante. Como os exemplos que você deu agora há pouco aí, né? Como eu comentei, eles têm uma plataforma que chama PromptPay, e a Tailândia é o terceiro no mundo em volume de transações, 20 bilhões. Eles transferem dinheiro online, etc. Por outro lado, na Tailândia, e tem tudo aquilo que eu te falei, tá? Moeda digital, moeda internacionalizada, tem o Pix deles lá também? É o Pix, que é o PromptPay. Só que se você vai na Tailândia só com seu cartãozinho de crédito, você vai ficar no circuito tradicional. Porque a maioria dos lugares você tem que pagar em dinheiro. Ao contrário da China. 80% dos pagamentos do varejo são em dinheiro. Então eu voltei a ser rico de novo, que eu tive que trocar dinheiro e andar com a carteira cheia. Se você for no LinkedIn ou no Instagram, você vai achar esse vídeo. Que é uma brincadeira que eu fiz, porque você tinha que pagar tudo em dinheiro, porque não aceita cartão de crédito em qualquer lugar. Então isso é uma questão cultural. A Tailândia tem 500 empresa mil... de milhões de habitantes, empresa bem populosa. A Tailândia tem 60 milhões de habitantes, tem um PIB de $500 bilhão. Então é um PIB per capita maior que o do Brasil. Sim. Mas tem 500 mil vendedores de comida de rua, em função de uma tradição cultural, os apartamentos não têm cozinha, então se come muito na rua, a comida gira muito. Você vê comida de rua Michelin, o Distinction Michelin. Mas você tinha que pagar tudo em dinheiro. Então, no aeroporto mesmo, você comprar uma água, estava lá, no cash. Então, um negócio que você nem imagina. Então, são essas particularidades, eu gosto de aprender e gosto de compartilhar. Foi o que eu fiz aqui, meio uma brincadeira, mas que de verdade fala um pouquinho do sistema de pagamentos da Tailândia, né? Isso traz uma experiência que te ajuda muito, nesses boards de advisors, de startups que você está aqui, né? Trazer esse conhecimento faz toda a diferença, né? Sem dúvida. Essas startups brasileiras, como é que você vê o nosso... comparativamente a esses países que você tem viajado, ao mundo que você conhece? Vou pegar o caso da Tailândia também aqui. Na Tailândia, você pegar em fintechs, eles devem ter umas 300 fintechs lá. É um país que tem um ponto de vista de plataforma avançado, mas do ponto de vista de fintech, o Brasil tem mais a ensinar do que aprender. Sim. Lógico que você sempre tem o que aprender. Você vai para Portugal, que a gente fala Portugal, porta de entrada, mas não dá para comparar Portugal com o Brasil. O Brasil tem muito mais avanço do que Portugal. Você pode aprender, vai na Estônia, você consegue aprender de governo digital. Pois tem lá Sim. Mas a Estônia é desse tamanho. Então, e o Brasil, se você olhar, o Brasil, do ponto de vista digital, também é muito avançado. Tem muita coisa. A gente abre o GovBR e te permite fazer muitas coisas que muitos países não permitem. A gente tem que valorizar um pouco do que a gente tem aqui também. Independente, sendo politicamente agnóstico, né? Mas eu acho que você tem que ir lá buscar em cada um desses locais. Então, você vai para Israel, você aprende coisas, por exemplo, que tudo Israel it's about solving a global problem. Então, a cabeça deles é sempre essa. E as startups não dão certo lá. Por vários, não dá para se repetir, porque lá tem a ver com a geopolítica, tem a ver com o tempo que os founders passam no exército, ele tem a ver com toda a história. Então, você fala, ouvi coisas do empreendedor Israel do tipo, eu não conheço nenhum empreendedor que não conheça a história e os valores do seu país. Outro falou assim, qual é o big deal de abrir uma startup se eu for founder da minha própria nação? Então, tem outras coisas, é a própria religião. Quando o israelense ora, ele reza assim, Deus me dá forças para alcançar o inalcançável. Quando você tem países mais assistencialistas, fala, Deus, preciso que você me dê isso. Então, esse mindset, quando você cresce num mindset diferente, faz você criar outro tipo de startup. Se você vai para o Vale do Silício, eu vou dizer, são dois lados, né? Se você vai no singular, it's about impact 1 billion people. Mas também it's about exit.
Tudo é money. É money, money, money. Se você vai para a China, o governo chinês hoje deve ser o maior VC do mundo, se você pensar friamente, e ele fomenta muitas startups, fintechs, etc., dentro do país. A tecnologia está lá para realmente facilitar e fomentar a inclusão das pessoas. Nem vou entrar no mérito político. A China, claramente, é um regime centralizado com a economia totalmente descentralizada. Ou seja, um cidadão normal vive que nem nós aqui no Brasil. Entendeu? Tenho amigos que são heads de empresas lá, ganham $1,5 milhão por ano. Então, e você vive normalmente. Você não pode sair com cartazinho na rua, que aí tem é diferente, né? Protestando. Mas sem entrar nesse mérito, você tem que aprender que lá na China tem um forte trabalho de melhorar a qualidade de vida da população, que é a forma que existe até para o governo se manter, para a estrutura se manter. Tem que ter qualidade. Então, a China tem que ter crescimento sempre, senão ela tem um problema. E a tecnologia realmente é usada para melhorar a população. Então, esses aprendizados, você não pode trazer o aprendizado da China e fala, vamos implantar no Brasil. O de Israel implanta no Brasil. Sim. Mas você pode absorver cada um e trazer, tropicalizar. Pegando, porque a gente tem muito potencial, muitas coisas que nós ensinamos também. Sim, né? Sem dúvida. Tem várias coisas aí, né, pessoal? Acho que assim, em alguns episódios a gente falou assim, o Brasil tem muito a não só importar, mas também exportar conhecimento nessa história aqui de mercado financeiro. Não tenho dúvida, e com essas nossas mais de 1.700 fintechs, a gente pode fazer isso como você está nos ensinando aqui, né, João? E isso que você está falando, para mim, é diversidade, né? Porque é o que você falou, tá bom, Israel tem uma necessidade de segurança. Então, talvez as melhores empresas de tecnologia de segurança da informação, elas vêm de Israel. Né? Então, tá bom, a Estônia e os países estruturados de governo, tem algumas soluções de governo essenciais ali. A China é uma outra visão, né? Quer dizer, o Vale do Silício traz essa história do dinheiro, né? Hoje o mundo ficou muito menor, né? Então, você está falando muito menor. Então, se a gente trouxer um pouco disso, souber aproveitar e trazer para o Brasil, que é um país repleto de possibilidades, oportunidades ainda, né? Você está trazendo a diversidade de negócios, assim, quem fizer isso vai bem. E legal que você está fazendo isso, né? Por sua conta, depois dos 60. É verdade. Depois dos 60 e... Puta, com uma empolgação de talvez a mesma empolgação quando começamos lá no banco com 20 anos de idade. Isso verdade, é louvável. É uma bela aula que a gente está tendo aqui, galera. Né? E cerveja, você gosta, não? Gosto, né? Você gosta de cerveja? Ó? Então eu vou te dar essa aqui, ó. Essa aqui é a Hiller. Hiller, esse aqui é um dos meus sócios lá na Multi. Ele fez essa aqui. Vou trazer aqui, ó. A Hiller, esse cachorrinho. Sucesso brasileiro, hein? Ele fez uma edição especial para nós aqui, ó. Hiller, esse cachorrinho aqui. Esse cara é um sócio da Multi, eu tenho uma empresa de consultoria e tecnologia, né? Ele é só sócio, ele não atua mais. Ele falou assim, pessoal, eu vou plantar lúpulo. Ele planta lúpulo lá. Olha, que maravilha, Ele planta lúpulo no Brasil, competindo aí, e cada vez melhorando a qualidade do lúpulo brasileiro. E ele começou a fazer cerveja especial. Então ele falou assim, ó, vou fazer uma edição para você. Você vai lá, dê para os seus amigos. Você experimenta, essa é sua. Mas já vou deixar gelar essa noite. Deixa gelar, você já fala se é boa, depois você dá o feedback para ele. Ele nessa linha também, ele falou assim, não, eu vou fazer outra coisa. Qual é o Instagram dele aí? Ele tem a Hiller. Quem procurar a Hiller aqui, a gente acha tudo. No Instagram, no Facebook. Chegar, é só pedir, ele manda entregar, é gostosa. Isso aqui tem várias, tem IPA, tem várias coisas. Hein? Super empolgado com a história. Ele saiu da Multi. Multi é uma empresa que eu sou, é outro patrocinador, é uma empresa que eu sou um dos sócios de consultoria. A gente faz consultoria de tecnologia. Eu ainda estou nessa luta toda. A gente faz lá muito hunting, recrutamento e seleção não só de executivos, mas de todo nível de TI, né? De tecnologia da informação. Então, do CIO ao developer, ao estagiário, a gente encontra esses recursos em modelo de recrutamento, locação, body shopping. Faz muita história. Então, tem nosso time aí. Deixa eu ver se tem a foto do timinho. Olha que a gente está... legal, hein? Isso é uma reunião de semana passada e a gente... segue nessa história. O Tídio, que faz a cerveja, tá lá mais tranquilo, fazendo lúpulo. Eu falo assim, vocês tocam aí de vez em quando, se sobrar algum, vocês mandam vocês mandam aqui para mim. As últimas fotos desse time é muito mais feminino. Legal, hein? A gente sempre mostra aqui, as meninas não são tem toda a diretora comercial, mulher, a diretora de RH, a gente tem... Elas mandam realmente na empresa lá, viu? A questão não é se a gente deveria ter mais ou menos mais mulheres
principalmente em posições executivas dentro da empresa. É que se as empresas podem se dar o luxo de não ter mais mulheres. Não, é o contrário. impossível. É impossível. Quando eu falo essa história, e muitos episódios aqui, João, a gente fala de diversidade, né? E eu aprendi muito nesses últimos meses sobre isso. Isso é mandatório para o negócio. Quem não tiver a visão que você tem que ter diversidade, que o Brasil proporciona uma diversidade, porque você tem ali pessoas de raças diferentes, de posição social diferente, de preferência sexual, de formação diferente. As ideias são múltiplas, são diferentes e elas conseguem abranger e fazer muito mais negócios. É verdade. Então, diversidade hoje, além de todo aspecto, tem que ter diversidade, ele é bom para o negócio, ele é mandatório. Quem não percebeu isso ainda tá uns passinhos atrás. Eu sempre falo que isso aí não é só uma questão do certo a fazer, é a questão do mais inteligente a fazer, né? Sem dúvida. Esse é o mais inteligente a fazer. E, João, e nessa vida, o que você entende por sucesso, cara? Puxa vida, né? Essa pergunta ela é difícil, né? Eu vou tentar contextualizar, né? Porque você tem uma vida já vivida, né? A gente fica sempre associando sucesso ao auge, ao seu auge, sempre. Né? E eu brinco sempre que, qual foi meu auge? Foi quando eu entrei numa instituição como Itaú. Meu auge foi quando eu virei um executivo. Shake era isso, né? Meu auge foi quando eu repensei na capa do valor, né? Que é uma coisa que todo executivo almeja. O meu auge foi quando eu tirei uma foto com o Bill Gates. Né? Pois é. Lá na época do nosso amigo Paulinho, ainda na Microsoft. O meu auge, na realidade, foi anteontem, quando eu fiz uma reunião com um grupo de startups. Né? Eu falei, não, pensa assim, meu auge é agora, aqui com você. Não, meu auge é amanhã. Meu auge vai ser amanhã. Né? Então eu brinco, eu estou só começando. Então eu acho que quando a gente fala de sucesso, o sucesso, você falou de diversidade, ele não é igual para todo mundo. O problema é esse quando você começa a olhar o sucesso em função do sucesso do outro. Então, do meu ponto de vista, o sucesso tem muito a ver com uma frase do Clóvis de Barros, que ele fala da vida que vale a pena ser vivida, né? E a vida que vale a pena ser vivida é aquela que, de repente, você coleciona muitos daqueles momentos que você tem vontade que o tempo parasse. E, puxa, aquela realização que você queria que o sucesso é aquele momento que você teve, para mim, aquele que você queria que o tempo parasse. Então, para mim, sucesso é colecionar esse tipo de momentos, que pode ser o momento que a gente finalizou um super projeto no banco que viabilizou um negócio espetacular. O sucesso pode ter sido a gente passar por um IPO. O sucesso pode ter sido eu ter conseguido um round de startup e estar comemorando. A gente queria que aquilo continuasse, né? O sucesso, de repente, pegar um lado mais pessoal, na semana passada, eu com a família crescendo e olhando ali ao vivo, na hora que o meu primeiro netinho apareceu. E você queria que aquele momento ficasse... Vai parecer que é combinado, mas eu fiz a lição, eu fui no seu Instagram hoje. Que legal, cara. Olha, que joia. Vai parecer que é combinado. Puxa vida. Esse é o seu netinho de poucos dias atrás, cara, né? Isso aí foi online quase, esse negócio. Então, lógico que eu não queria que aquele momento ele nascesse durante 15 horas. Mas aquele momento você quer que ele estique. E assim como com uma conversa desse tipo aqui, para mim é um sucesso, né? Como falam meus filhos... Sucesso, né? Que legal. Eu acho que para mim esse momento que você, tem vontade de congelar porque tá tão legal que você queria que durasse um pouco mais, para mim é isso que é a definição de sucesso. Que bacana, né? Então... que bacana. Eu trouxe isso aqui, pessoal, a gente, legal, um detalhezinho, obrigado. A gente tinha... Adorei. A gente tinha marcado com o João alguns dias, ele falou assim, Celso, hoje eu não posso ir. Você desculpa... Não, claro, vamos marcar outro dia. Cara, não posso ir porque vai nascer meu neto. Eu vou daqui até a tirar pouco. uma foto online aqui, cara, sua com isso, porque eu achei demais. Super obrigado. Vai dar. E ele falou assim, vai nascer meu neto daqui a pouquinho, então não... Podemos remarcar? Eu falei, cara, João, parabéns, não sei como é ele, então a gente só... Eu falei, vamos olhar. Eu no Instagram tava lá... Olha que engraçado, né? Olha quem curtiu aqui, quem tá o nome que apareceu curtindo por aqui. Paulo Eudícimo de novo. Olha só, esse cara, tá vendo? Tá assistindo ali. Esse cara tá marcado na minha vida. Eu vou até pôr óculos aqui em homenagem ao Paulinho aí. Tá aqui, ó. É sensacional. Depois vamos ficar um clique disso aqui, vou mandar para ele. Vamos. É esse aí. Então esse aqui faz parte do sucesso também. E para a última pergunta aqui, para a gente começar a terminar. Pena, porque você está de volta. Responde óculos, por favor. Vou responder de óculos agora. Para você, porque é até legal. Se você puder dar... Todo mundo almeja, né, um sucesso e olha você, carreira e tudo, sua trajetória incrível.
que dicas ou poucas dicas você pode dar para quem quer as principais, para quem quer ter sucesso? Outro dia eu estava comentando com um amigo e falei sobre exatamente essa transição de carreira. O que você tem que fazer para você? O que você deveria ter feito mais? Eu acho que primeiro ponto é você dê o máximo que você puder em qualquer lugar que você está. Independente do que você está passando, do que você está vivendo, porque mesmo que sejam os fracassos, as pessoas vão lembrar de você depois. Segundo, acho que construa de verdade relacionamentos genuínos com honestidade. Eles ficam para sempre, valem mais do que cargo e a posição e o poder que você eventualmente tem. Terceiro, dizer mais não. Às vezes você não diz não e você acaba juntando muitas coisas, não consegue, até pelo lado de você, que quando você até é altruísta, querer ajudar, vale a pena dizer não quando você não consegue, você quer sempre absorver mais, é melhor fazer uma coisa bem feita. E a outra coisa, a gente comentou aqui, vá mais no chão de fábrica, porque a gente, como executivo, a gente fica muito top line e não percebe que o chão de fábrica é que te ajuda a tomar decisões estratégicas muito melhores, né? E o quinto cuide do seu corpinho, né? Porque senão para você subir as ladeiras aí, então assim... É uma ladeira, assim, e se nós vamos viver até 90, 100 anos, falta muito tempo, cara, tem que estar bem o corpo ali, né? É isso aí. Caramba, João, que você está convidadíssimo para outras tantas. Você Bora. É mais do que seus amigos falavam, na próxima você traz o Paulinho aqui, fazemos agora, juntos aqui. Próxima temporada nós vamos começar a ter duas pessoas aqui. Vou até comprar um óculos novo para poder vir aqui com o Paulinho, porque aí vai ser duro competir. Muito legal. Eu queria agradecer muito a sua presença, cara. Você falou de coisas que nos orgulham, que é o mercado financeiro. E essa história toda da carreira já é brilhante. E essa guinada que você está dando agora de falar assim, cara, isso é só uma primeira etapa, a segunda vem toda por aí maior ainda, e se bobear, mais divertida ainda. Então, cara, você é um super sucesso brasileira. Cara. Obrigado, viu? Valeu. João, valeu. É isso. Obrigado. Galera, o episódio foi sensacional. Inscreva-se no canal, clique. Vamos ter outros episódios, não sei se tão legais, igual esse aqui com o João, mas tentamos sempre manter o mesmo nível. E nos vemos sempre. Obrigado, galera. Valeu.